A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. Profetizando paz e prosperidade, bênção, com a graça do Senhor. Glória a Deus, vamos consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, nós bendizemos, nós adoramos. Entregamos tudo o que temos e somos a Ti, Senhor, agradecidos por mais um dia vivido e bem vivido para a glória do nome do Senhor. Consagramos nosso tempo de oração para Ti, pedindo Tua bênção, Tua graça e a sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos também, cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos e tudo que estiver ligado com nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós estamos naquele esqueminha, de trazer a palavra que o pastor trouxe no culto domingo e a gente, dissolve ela e deixa aqui cada dia um pedacinho. E hoje nós vamos falar, acerca da palavra que o pastor trouxe no culto, que foi sobre 10 características de Jesus a serem seguidos. Essa próxima característica, ele fala sobre Jesus era pacífico e a referência que foi dada, Mateus 5,9, que diz, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E naquelas pinceladas que o pastor dá, nós tiramos outra palavra que está lá em Lucas 17,3, nós vamos ler 3 e 4, que vai falando sobre quando alguém tiver algum problema com o outro, como é que a gente deve resolver? Nós vamos ver isso pela palavra de Deus, Lucas 17, o 3 e o 4, que diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender-se, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa. Glória a Deus. Essa palavra que a gente nunca gosta muito de ouvir falar, porque ela fala sobre perdão, sobre liberar perdão. Muitas vezes vai errar, muitas vezes vai perdoar, e a gente às vezes não gosta muito não, por que eu tenho que perdoar tanto? Mas a palavra de Deus diz, olhai por vós mesmo. É interessante, que começa dizendo, antes do perdão, fala em olhar para nós, olhar por nós, porque realmente, quando nós temos algum peso, alguma coisa que fica no nosso coração, aquilo ali fica pesando, e às vezes a gente vai levando para frente e a gente não consegue esquecer, aquilo ali pesa, é um peso. Por isso que nós temos que olhar, para saber o que está pesando no nosso coração. E a palavra de Deus, ela vem falando, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E daí eu fui olhar na concordância bíblica para saber como é que vinha, a palavra repreende-o. Aí achamos ali o termo repreender, que significa inculpar, quer dizer, não culpar. Então, a palavra diz repreende, repreende, quer dizer, chama atenção, vamos conversar sobre o assunto, vamos conversar sobre o ocorrido, ninguém fala mal, ninguém culpa ninguém, mas conversa, repreende, chama para perto, não precisa atacar, não precisa difamar, não precisa colocar um peso nas costas. E a palavra de Deus depois vem dizendo, e se ele se arrepender, perdoa-o. Aqui nós vemos que o objetivo de chamar e repreender é para tirar a pessoa do erro, mas também é para liberar, liberar a pessoa da culpa, liberar do peso da culpa, quer dizer, não culpar, não condenar, inculpar, quer dizer, desculpar e perdoar, liberar a pessoa de todo o erro. Na verdade, é para vir e botar panos quentes em cima da coisa, Então, a palavra de Deus vem falando e continua dizendo, se pecar 7 vezes teu irmão contra ti no dia, e se 7 vezes ele vier te pedindo perdão, é para perdoar. E aí a gente diz assim, meu Deus, mas perdoar 7 vezes num dia é muita coisa. É muita coisa. Como é que a gente vai perdoar uma pessoa que erra 7 vezes no dia, Aí quem sabe você até diz, Cristina, a primeira vez tudo bem, A segunda a gente já fica, mas na terceira a gente já quer chutar o pau da barraca, Mas a palavra de Deus vem dizendo, aqui Jesus diz, que é para perdoar. Então, quando nós
quando nós perdoamos muitas vezes, né, a gente vê que ali cumpre um princípio bíblico. E eu meditando nessa palavra, eu disse, Senhor, né, mas 7 vezes, né? Por que o Senhor manda perdoar tantas vezes, né? Não é simplesmente 7 por 7, não, mas ele quis dizer que são muitas vezes que tu vai perdoar num dia. E aí o Espírito Santo de Deus, ele me deu essa resposta, né? Ele disse, quando tu perdoas muitas vezes, né, gera em nossas vidas um coração perdoador, né? Fica mais fácil de perdoar, porque tu vai habituando, né, a não guardar mais aquele rancor, a não deixar coisa ruim ficar no coração, mas liberar o perdão, né? Então é como um músculo, quando a gente vai, né, vai exercitando ele, à medida que tu vai exercitando, ele vai crescendo, ele vai ganhando forma, né? E ele vai ficando mais forte. Então tu fica mais forte no perdão. Então quanto mais tu vais perdoando, quanto mais tu vai tendo um coração de perdoar, de liberar perdão, também muito mais tu vai ficando mais fácil para perdoar. Não fica mais aquela coisa que é craquenta, né? Que fica ali um ranço, que diz eu não vou perdoar, porque isso mesmo, porque aquilo mesmo, não perdoo mais ninguém, porque todo mundo isso, porque... Então aí a pessoa começa, né, a fechar o coração. Mas quando tu perdoa algumas vezes, né, perdoa uma vez, perdoa 2 vezes, vai perdoando, tu acaba naquela cultura do céu, que é perdão. Porque quando nós falamos que perdoar 7 vezes é muita coisa, né? É muita coisa quando nós perdoamos. Mas quando nós começamos a olhar o exemplo de Deus, que perdoa múltiplas vezes num dia, muito mais eu creio do que 7, né? Aí a gente vê que 7 vezes no dia não é nada, né? Porque Deus, além de ele ouvir o que sai dos nossos lábios, Deus também, ele ouve o que está no nosso pensamento. Então, quer dizer, muitas vezes, né, nós não falamos, mas nós pensamos. Então, até ali, nesse pensamento ruim, nesse pensamento de pecado, nesse pensamento que desagradou a Deus, até nisso, ele está nos perdoando. Então, 7 vezes no dia, vamos perdoar e vamos liberar, porque não é nada. E também a palavra de Deus diz que se nós não perdoar quem nos ofende, Deus também não vai nos perdoar. Então, ali, né, é uma lei espiritual, o perdão. Então, vamos exercitar o perdão, porque quanto mais nós vamos exercitando, mais generoso no perdão nós vamos ficando, né? Então, a palavra de Deus fala, né, que a nossa referência de paz é Jesus. Então, quando nós falamos, né, em paz, nós já lembramos o príncipe da paz, que é Jesus, o rei da paz. A paz mora com ele, né? Ele era em todo tempo, em todo lugar, ele não se afligia com nada, ele sempre mantinha a sua paz, era cordeiro, era pacífico, né? Era paciente. Então, esse era Jesus. Então, quando nós pensamos, né, em referência de Jesus como pacificador, nós logo pensamos, né, que nós temos sim, né, que lembrar que nós carregamos o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor, e realmente, né, ele é o pacificador, é ele que gera também a paz em nossas vidas. Um dos frutos, né, do Espírito é paz, alegria, né? Então a gente sabe que quando o Espírito de Deus ele está conosco, ele vai gerar, né, aquele mesmo sentimento que tinha no coração de Jesus, ele gera em nós. Então nós ficamos tão pacíficos quanto o Senhor Jesus. Então, uma das características de sermos chamados filhos de Deus é porque somos cheios da paz, cheios de Jesus, cheios do Espírito, e por isso somos sim, né, filhos de Deus. Por quê? Porque assim nós também somos tão pacificadores, sempre buscando a paz de Cristo para todas as coisas das nossas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Sim, Senhor, tanto que aprendemos, Senhor, quando olhamos para Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos ensinar. Essa palavra é linda, Senhor. Nós não queremos imputar, Senhor, o pecado à vida de ninguém. Também não queremos ser os que irão acusar e jogar pedras, Senhor, não. Nós queremos ser pacífico, queremos amar nossos irmãos, queremos amar os que estão pelas nossas voltas, queremos amar nossos familiares, nossos amigos, Senhor, meu Deus, que estão junto de nós nos ambientes de trabalho. Senhor, muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Senhor, obrigada por nos ensinar, Senhor. Nós nos arrependemos de todo o pecado, Senhor. Pedimos, Senhor, meu Deus, que nos perdoe, Senhor. Perdoa as vezes em que não liberamos perdão. Perdoa as vezes, Senhor, meu Deus, em que queremos guardar mágoa, raízes de amargura no coração. Limpa nossos corações, Santo Espírito. Deixa nossos corações limpos, Senhor.
que queremos mesmo, Senhor, carregar a paz de Jesus Cristo, queremos os frutos do Espírito de Deus nas nossas vidas, Senhor. Senhor, enche-nos com tua paz, que sejamos nós, Senhor, pacíficos, tanto quanto Cristo, Senhor, nos ensina, Senhor, o caminho da paz, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai ser pacífico, você vai ser um perdoador, você vai ter um coração que agrada a Deus, de tanta paz e de tanto perdão que você vai carregar no seu coração. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.